Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária. A passagem de hoje se encontra no livro de Ezequiel, do capítulo 4 ao capítulo 6, mensagem a respeito de Jerusalém. Deus disse: Homem mortal, pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada, e é você quem a está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. Deite-se do lado esquerdo, que eu vou colocar sobre você a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 390 dias, porque eu condenei a um dia para cada ano de castigo do povo. Quando você terminar isso, vire do lado direito e carrega o pecado de Judá durante 40 dias, isto é, um dia para cada ano do castigo deles. Olhe firme para Jerusalém, cercada pelos inimigos. Então, arregace as mangas e profetize contra a cidade. Eu vou amarrá-lo e assim você não poderá virar de um lado para outro, até que os inimigos deixem de cercar a cidade. Agora pegue trigo, cevada, ervilhas, lentilhas, trigo moído e aveia. Misture tudo e faça pão. É isso que você vai comer durante os 390 dias em que estiver deitado do lado esquerdo. Você só vai poder comer 4 pãezinhos por dia e coma aos poucos. A água que beber também será medida, 2 copos por dia, para beber aos poucos. Você fará fogo com fezes secas de gente, assará o pão nas brasas e comerá esse pão em um lugar onde possa ser visto por todos. O Senhor disse também: quando eu espalhar os israelitas por outros países, é assim que eles terão de comer alimentos que a lei proíbe. Mas eu respondi: ó Senhor, meu Deus, isso não! Eu nunca me manchei comendo comida impura. Desde criança, nunca comi carne de nenhum animal que tivesse tido morte natural ou que tivesse sido despedaçado por animais ferozes. Aí o Senhor disse: está bem, eu vou deixar você usar esterco de vaca para fazer fogo. Asse o seu pão em cima dele. E disse mais: homem mortal, eu não vou deixar que a cidade de Jerusalém receba pão. Então o povo aflito vai racionar a comida e a água. Eles vão ficar sem pão e sem água, ficarão desesperados e acabarão morrendo por causa dos seus pecados. Capítulo 5. Ezequiel corta o cabelo. Deus disse: homem mortal, pegue uma espada afiada e com ela corte a barba e os cabelos. Depois passe os cabelos e os pelos numa balança e divida-os em 3 partes. Quando os inimigos deixarem de cercar a cidade, vá ao centro e queima ali uma 3ª parte desses cabelos e pelos. Depois, ande em volta da cidade e vá picando outra 3ª parte com a espada. Jogue a última 3ª parte para o ar e o vento a levará. Aí eu atacarei com a minha espada. Guarde alguns fios de cabelo e prenda-os na barra da sua roupa. Então tire dali alguns fios, jogue-os no fogo e deixe queimar. O fogo que sairá deles se espalhará por toda a nação de Israel. O Senhor Deus disse: olhe para a cidade de Jerusalém. Eu a coloquei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela. Mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações, mais desobediente do que os povos que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Agora, Jerusalém, preste atenção no que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Vocês não obedeceram às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos, e por isso têm causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido os costumes de outras nações. Por isso eu, o Senhor Deus, digo que estou contra vocês. Eu os julgarei no lugar onde todos os povos possam ver. Por causa de todas as coisas horríveis que vocês fazem, eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes e como nunca mais farei. Como resultado, em Jerusalém, os pais vão devorar os próprios filhos, e os filhos vão devorar os pais. Eu castigarei vocês, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Portanto, esta é a palavra do Senhor Deus. Vocês profanaram o meu templo com tudo que é mau e sujo.
e por isso juro pela minha vida que eu os destruirei sem dó nem piedade. Uma terça parte do povo morrerá de peste e de fome dentro da cidade, outra terça parte será morta por espadas fora da cidade, e a outra terça parte eu espalharei aos ventos e a perseguirei com uma espada. Vocês sentirão toda a força da minha ira e do meu furor, até que eu fique satisfeito. Quando tudo isso acontecer, vocês ficarão convencidos de que eu, Senhor, lhes disse todas essas coisas porque fui ofendido pela infidelidade de vocês. Eu farei com que você, Jerusalém, fique arrasada, e por isso as nações ao seu redor e os que passarem por você vão zombar dos seus moradores. Quando eu ficar irado e furioso com vocês e castigá-los, todas as nações vizinhas ficarão espantadas, olharão para vocês com nojo e zombarão. Não vou deixar que vocês recebam comida de fora, e assim morrerão de fome. Vocês sentirão as dores da fome, como se fossem flechas pontudas mandadas para destruí-los. Mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos, e peste, violência e guerra para matarem vocês. Eu, Senhor, falei. Capítulo 6. Deus condena a adoração de ídolos. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eu, Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Os altares de sacrifícios e os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas na frente dos seus ídolos. Espalharei os cadáveres do povo de Israel, espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas, e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados, os seus altares de incenso serão arrebentados, e tudo o que fizeram desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte, e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. No entanto, deixarei que alguns escapem da matança, e sejam espalhados entre as nações, para onde forem levados como prisioneiros. Ali eles lembrarão de mim, e saberão que os castiguei e os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou, e em vez de me adorarem, eles preferiram adorar ídolos, e eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. Os pecados de Israel. O Senhor Deus disse: Ezequiel, torce as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra, de fome e de doença. Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifícios aos seus ídolos, isto é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e de todos os grandes carvalhos. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Levantarei a mão e destruirei o país deles, desde o deserto no sul até a cidade de Ribla no norte. Eu farei com que a sua terra fique abandonada, e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor.